Cordiais saudações em nome de Jesus. Com a permissão e com a bênção de Deus, nós passamos a apresentar mais uma publicação da série Falando de Jesus, uma palestra, um estudo bíblico, o tema O Reino dos Céus, estabelecimento e estratégias de sobrevivência espiritual. Nós já falamos, fizemos algumas considerações iniciais e nós vamos hoje para a lição de número 1. Um grande rei e Messias surgirá. Durante séculos, o povo de Israel viveu a expectativa do surgimento de um grande rei que iria restaurar, que iria devolver para o povo de Israel a glória que eles haviam perdido. Durante o reinado de Davi, do rei Davi, por volta ali do ano 900 a.C., o império de Israel se tornou um grande império. Dominou uma grande extensão territorial e viveu ali o auge da glória do povo de Israel. Passados alguns séculos após essa era de triunfo do povo de Israel, eles começaram a desmoronar. A monarquia hebraica começou a desmoronar. O rei Salomão também viveu um período de glórias. O rei Saul e o primeiro rei Saul, depois Davi e depois Salomão, e a partir de Salomão, a divisão, a partir da morte do rei Salomão, a divisão do reino hebraico em dois, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, mais ou menos no ano 722, ele foi destruído pelo Império Assírio, restando apenas 10 tribos do reino do norte foram varridas do mapa, restando apenas 2 tribos, ou o reino do sul, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos, ou esse reino do sul, ele seria destruído, ou ele foi destruído, por volta do ano 586 a.C., pelo Império Babilônico. Então, o povo de Israel foi perdendo aquele espaço, aquela glória que eles tiveram, principalmente no período do rei Davi. E os profetas, eles falarão do surgimento desse grande rei e Messias. E isso, nas gerações posteriores ali ao exílio ou à destruição ocorrida por volta do ano 586 a.C., mesmo após o retorno do exílio, esse pensamento sempre estará presente na realidade dos judeus, aqueles pertencentes à tribo de Judá. O pensamento do Messias, a expectativa ou a esperança de um Messias, nós vamos citar alguns textos. Eu não irei mencionar muitos textos, mas alguns que eu considero serem de grande importância e entendo serem suficientes para embasar o nosso objetivo dessa primeira lição, onde eu quero mostrar que havia um pensamento, havia uma expectativa por parte do povo hebreu de que Deus iria levantar um grande rei e um grande Messias. O primeiro texto se encontra lá em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe,
quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Esse texto de Deuteronômio capítulo 18, ele mostra claramente que haveria um momento em que o povo de Israel iria passar por uma falência espiritual e que Deus iria mandar um outro profeta que iria tomar o lugar de Moisés. Iria estabelecer uma nova aliança. E Jesus, nas próximas lições, ele é esse profeta. Ele é o Messias. Ele é este ungido que seria levantado por Deus. E em diversos textos do Novo Testamento nós vamos demonstrar isso. Mas por enquanto, esse texto de Deuteronômio 18, ele é interessante no seguinte aspecto, de que a lei de Moisés ocuparia apenas um degrau de preparação para uma nova realidade espiritual. Todos sabem que a lei foi dada por causa dos transgressores, ou por causa das transgressões, para evidenciar o pecado. E a lei, nós vamos observar lá em Romanos capítulo 3, versículo 18, aliás 19 e versículo 20, ao cumprir com o seu propósito, ela colocou todos os que estavam debaixo da lei na condição de culpados. Romanos capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Moisés cumpriu um papel de profeta, aquele que revelou a antiga aliança, a aliança que norteava a vida do povo de Israel. Podemos dizer, de forma muito prática, que a lei funcionou como uma constituição do povo de Israel. Mas a lei, ela teria uma vigência temporária. E ela seria substituída por uma nova aliança. Essa nova aliança, claro e evidente, ela iria cancelar aquela antiga aliança. Ou seja, o povo de Israel iria se sujeitar a um novo profeta. E esse profeta, nós sabemos quem é e nós defendemos aqui no nosso estudo. Esse novo profeta foi e é Jesus. É ele quem fala da parte de Deus. Não somente para o povo de Israel, mas ele fala para todas as nações. Nós vamos observar que essa aliança, ela se estenderá para outras nações, para todas as nações, e não será restrita somente ao povo de Israel. Então, havia essa expectativa por parte dos filhos de Israel, posteriormente por parte dos judeus. Um texto que talvez em outras lições a gente vai explorar mais essa realidade de lei
e evangelho, mas para finalizar essa questão de lei e evangelho, o texto de João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, é muito preciso e muito direto nessa discussão. Porque, João capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus iria levar o povo de Israel, os filhos de Israel, para uma nova realidade, a realidade da graça e da verdade, a realidade do Evangelho. Mas não somente o povo de Israel, ele iria levar todas as nações, mesmo aqueles que não estavam sujeitos à lei de Moisés, como o apóstolo Paulo vai dizer, tanto aqueles que estavam sujeitos à lei de Moisés fracassaram, como também os gentios, por serem descendentes de Adão e por terem herdado ali a situação de pecador. Então, aqueles que tentaram guardar a lei não conseguiram, fracassaram. E os gentios que estavam afastados, longe, também estavam sujeitos ao pecado. E Jesus, o Messias, seria ele aquele que traria uma nova doutrina, um novo ensino. Então, este pensamento dominava o povo de Israel. Um texto para nós fazermos um paralelo interessante se encontra lá em Atos. Atos capítulo 3, a partir do versículo 17. Atos capítulo 3, a partir do versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Um ponto que é importante, que eu não posso deixar passar, é que a ideia de rei e Messias, elas são uma só, elas estão unidas. Esse rei e Messias seria um só. Então eu não posso separar esse entendimento de um rei e de um Messias surgindo em épocas diferentes. Seriam a mesma pessoa. E claro e evidente, surgiria no mesmo momento, no mesmo período. Somente Jesus atende a esses requisitos proféticos. Voltando aí para esse texto de Atos capítulo 3, a partir do verso 20 agora. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Muitos judeus ainda esperam, ainda estão na expectativa do surgimento do Messias. Os judeus contemporâneos a Jesus rejeitaram. Eles rejeitaram, eles não aceitaram Jesus. Principalmente pelo fato de ele terem morrido na cruz. Imagina só um rei, que é a figura mais importante de um reino, morrendo de forma vergonhosa em uma cruz. Então, esse pensamento de um reino de 1000 anos, de um reino glorioso, de Jesus voltando em glória e se assentando em um trono lá em Israel, com o objetivo de exercer um reino terreno sobre nações, esse pensamento é um pensamento muito perigoso. Primeiro, porque ele nega que Jesus tenha sido o Messias. Ele nega a forma pela qual Deus escolheu que ele salvasse o povo de Israel.
em uma cruz. Nós vamos também em outras lições explorar mais esta parte da humildade do rei de Israel, daquele que Deus propôs e colocou para ser o rei de Israel, que infelizmente os judeus daquele período e muitos judeus ainda hoje rejeitam. Mas o texto aí fala, o apóstolo Pedro falando, ele diz claramente que já vos foi designado Jesus. Atos capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta. Olha, esse tempo da restauração é justamente o tempo em que Jesus iria ministrar. É justamente o tempo em que Jesus iria estabelecer o seu reino. É justamente o tempo em que Jesus, o Messias, o rei, iria estabelecer uma nova aliança. Uma aliança mais completa do que aquela antiga aliança que Deus havia feito com os filhos de Israel. Então, o apóstolo Pedro faz um gancho justamente com aquele texto que nós pegamos lá em Deuteronômio capítulo 18. Ele começa a falar desses profetas que falaram, que profetizaram dos tempos da restauração do povo de Israel. Versículo 22. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, os dias da restauração. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, para o apóstolo Pedro e para os demais apóstolos, aquele tempo da restauração, aquele tempo de glória do povo de Israel, havia começado a partir do ministério de Jesus. E Jesus já era considerado o Messias, o Rei e Senhor. E um texto agora, onde nós vamos observar Jesus sendo evidenciado e com ligação direta com esses textos aí de Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 15, e esse último texto que nós lemos em Atos. Esse texto se encontra lá em Mateus capítulo 17, quando ocorre a transfiguração. E aparece, versículo 3, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E olha o que diz o versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Deus estava colocando como referência doutrinária Jesus. Era ele quem, a partir dali, era autoridade doutrinária. Era ele que deveria ser ouvido. Lembra das palavras? Deveria ser ouvido pelo povo de Israel, pelos judeus. Lembra das palavras lá em Deuteronômio? Que Deus iria colocar na boca deste profeta as palavras dele? Um outro texto muito interessante também, lá em João, Evangelho de João,
capítulo 12, a partir do versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Lembram das palavras escritas em Deuteronômio capítulo 18? Olha que interessante. Deuteronômio capítulo 18. O Pai tem me prescrito o que falar. As palavras não eram de Jesus, mas eram palavras originadas em Deus. Olha o versículo, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de ti, do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhes ordenar. Jesus, então, ele estava dizendo: eu sou esse Messias, eu sou o Messias prometido, eu sou o rei. Esse aspecto de rei nós vamos explorar na próxima lição, mas para finalizar essa lição número 1, essa ideia de rei e Messias, ela esteve presente nas diversas gerações do povo de Israel. E nós, examinando as Escrituras, nós examinando o Antigo Testamento, nós acreditamos, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nós acreditamos que Jesus é o Messias e que Ele é o Rei. E que o seu reinado começou ali, quando Ele exerce o seu ministério com a fase máxima, quando Ele chega lá no trono celestial, quando Ele é coroado pelo Pai. Quando Ele se assenta no trono celestial, quando Ele realmente cumpre a missão e derrama do Espírito Santo, conforme a promessa, tudo cumprido. Então Ele estava lá, a partir daquele momento, a partir dos dias apostólicos, na figura deste Rei e deste Messias, profetizado e mencionado lá nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. Este é o nosso pensamento, este é o nosso entendimento. Isto é o que o Novo Testamento diz. Isto é o que os apóstolos e aqueles servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, com os textos registrados aqui no Novo Testamento, disseram. O reino dos céus já era uma realidade. Eles já participavam do ministério e da glória do Messias. Na próxima lição, na lição 2, nós vamos falar um pouco mais desse aspecto de rei, no qual Jesus se enquadra perfeitamente. Ele é o nosso Rei e Senhor. Ele foi colocado por Deus para ser o Rei e Senhor do povo de Israel. Mas não somente do povo de Israel, de todas as nações. Bom, vamos encerrando então essa lição número 1. Mais uma vez eu quero reforçar que estamos à disposição, caso você queira participar, caso você queira
fazer alguma colocação que julgue importante, oportuna, sinta-se à vontade. Caso você queira também fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade também para fazê-la. Pode colocar por escrito, se você quiser gravar um vídeo também, nós vamos fazer o possível para responder a sua pergunta. E este estudo também, o Reino dos Céus, Estabelecimento e Estratégias de Sobrevivência Espiritual, que é uma realização da Escola da Bíblia, Igreja de Cristo em São João del Rei, está disponível. Caso tenha interesse, nós podemos ministrar aí na igreja local, na sua cidade, para edificação também dos irmãos. Temos diversas dinâmicas que podemos aplicar e nós nos encontramos à disposição. É também um excelente estudo para evangelização. Vamos finalizar com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por esse reino, que é um reino maravilhoso, um reino que já foi estabelecido por Jesus. De fato, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Nós acreditamos que todos os inimigos estão sendo colocados debaixo dos pés do Seu Filho, desse Rei, que reina poderosamente. Nós acreditamos que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando e que na hora certa, no momento certo, o Senhor há de manifestá-lo para nos levar e para o lar celestial. Obrigado por permitir que sejamos membros deste reino e nos ajuda para que possamos divulgar os ensinamentos deste reino, para que mais pessoas também possam se converter e se tornarem membros desse reino. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe.